Oração, ação, comunidade, família, fraternidade do oração, ação. Essas palavras tão generosas, tão quentes, acalentadoras à alma. Porque no final das contas somos todos solitários. E família, fraternidade, comunhão, grupo, são palavras quentes que acalentam a alma. Muito bom estarmos juntos, sejam todos e todas muito bem-vindos. É uma alegria pararmos meia hora por dia para frutificarmos, fertilizarmos-nos, irmanarmos-nos, confraternizarmos-nos. Assim seja sempre, não apenas aqui, mas em família, no trabalho, no trânsito, em toda parte. Confraternizemo-nos sempre, ainda mais à luz do Eterno, à luz do Espírito, como fazemos aqui a partir desse O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, não o maior, mas sem dúvida um importante livro de sabedoria que merece ser lido, estudado, aprofundado. Hoje estamos iniciando o capítulo 6, que fala da lei da destruição. Uma lei insuspeitada, uma lei que a maioria das pessoas sequer imagina como uma lei de Deus. A destruição muitas vezes é vista como uma coisa apenas dos homens, como uma coisa de espíritos malignos. O que há de divino na destruição? Um grande tema, não é? Vamos pensar sobre a destruição de um ponto de vista maior, expandido da eternidade de Deus. São as questões 728 e 728A. Vamos ao estudo? Que assim seja. Kardec pergunta assim: a destruição é uma lei da natureza? Que é a nossa pergunta de hoje. E a resposta é a seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Como veremos, essa é uma lei da matéria. Quando os espíritos falam tudo, é tudo na encarnação, tudo na matéria. Então, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que o homem chama de destruição não passa de uma transformação, que tem por finalidade a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Vejam que interessante. A destruição faz parte da vida, porque vida é movimento. E não há um movimento sem a destruição. Não há vida na matéria sem a morte. Não é? Perceber isso é fundamental. Reflitamos sobre aqueles jogos de montar, Lego, por exemplo. Se os jogos de montar
estiverem com suas peças todas ocupadas numa determinada construção, o jogo estará imóvel, imobilizado. Como fazer para dar dinâmica para esse jogo, se todas as peças estiverem ocupadas, ou se uma grande quantidade de peças estiver ocupada? Quanto mais peças desocupadas, mais movimento se consegue prever, porque haverá peças para a montagem de novas formas. Sem peças disponíveis, não há como pensar na dinâmica, no movimento, na construção de novas formas, porque estarão todas ocupadas com velhas formas. A única maneira de se pensar na transformação, na formação de novas formas, se as peças estiverem ocupadas em formas antigas, será a desmontagem dessas formas antigas, de forma a dar ensejo a novas formas. Repetindo o que os Espíritos disseram aqui na 728, o que o homem chama de destruição não passa de transformação, que tem por finalidade a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Como diz a lei, como diz a ciência, nada se perde, tudo se transforma. Nada desaparece, nada morre no sentido mais literal da palavra, no sentido do desaparecimento, no sentido da extinção. Nada se perde, tudo se transforma. Então, vida é movimento, é uma transformação constante, e para que novas formas aconteçam é preciso a destruição das velhas formas, como num jogo de montagem, como num jogo de Lego. Precisamos de peças, e se essas peças estão ocupadas, precisamos da destruição para a criação. A destruição faz parte do movimento, faz parte da vida. Sem destruição não há construção, sem morte não há vida. Então, se vida é transformação e a morte, a destruição faz parte da construção, sim, a destruição é uma lei da natureza, a destruição é uma lei de Deus. Muito legal. 728A. Kardec pergunta: Deus teria dado aos seres vivos o instinto de destruição com alguma finalidade? E a resposta é: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para alcançar seus objetivos. Deus impulsiona a vida através das criaturas. Deus cria através das criaturas. Para se alimentar, os seres vivos se destroem uns aos outros. Para viver, ingerimos água, comemos vegetais e animais, provocamos a destruição do nosso meio para promover
a construção de nossos corpos. Assim é e assim precisa ser. Então a destruição da natureza está prevista para nossa conservação, para nossa manutenção? Claro que sim. Mas a destruição moderada, equilibrada da natureza. A destruição precisa de um limite, precisa de um equilíbrio. Senão a destruição do fora gera a autodestruição. A destruição da natureza em excesso, a destruição do outro como objetivo de vida, como se estabelece nas guerras, nas competições, expõe a criatura a uma probabilidade imensa de ser ela mesma destruída no movimento da destruição que promove. Assim acontece com a natureza. Temos visto que os sucessivos e desequilibrados ataques que a humanidade faz à natureza aumenta, acelera a sua própria destruição. O que não acontece com os modelos equilibrados de destruição, como por exemplo dos indígenas, dos aborígenes, dos chamados povos primitivos, que são muito mais avançados que os civilizados por promoverem uma destruição moderada, harmônica, enquanto que os civilizados promovem uma destruição indiscriminada, que ameaça a sua própria constituição, que gera a sua própria autodestruição. Então as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para alcançar seus objetivos. Para se alimentar, os seres vivos se destroem uns aos outros com um duplo objetivo. Vejamos lá. Primeiro, manter o equilíbrio da reprodução. Sempre que numa cadeia natural, num sistema ecológico, num processo natural, uma das espécies ali que se alimenta de outras diminui a sua população, corre o risco de uma superpopulação entre aqueles das quais aquele que diminuiu a sua população se alimenta. É preciso um equilíbrio, e esse equilíbrio é delicado, não é? Então, para manter o equilíbrio na reprodução que poderia se tornar excessiva, é preciso que aqueles que se nutrem de vegetais tenham um equilíbrio entre a geração desses vegetais e o seu consumo, assim como aqueles que se alimentam dos animais, aqueles animais que se alimentam dos animais, também precisam de um equilíbrio entre a sua população e os próprios animais dos quais ele se alimenta. Tudo é muito delicado dentro de um ecossistema. Então a finalidade da destruição na natureza é, primeiro, manter o equilíbrio na reprodução, que poderia de outra forma se tornar excessiva. Segundo, utilizar os restos do corpo físico que sobraram após a morte. É aquela imagem das peças do jogo de montar, que precisam da destruição para formar
outras formas. E assim na natureza é preciso da destruição das pedras e dos vegetais e dos animais para gerar a terra, que será a base da geração de outros vegetais. A morte de uns é a base da vida de outros. Então, duas finalidades: manter o equilíbrio na reprodução que poderia se tornar excessiva e também utilizar os restos do corpo físico que sobraram após a morte. O corpo físico dos minerais, o corpo físico dos vegetais, o corpo físico dos animais, tudo o que é destruído é base para outras construções. É muito bonito nessa expansão de visão algo vislumbrarmos no movimento da vida, não é? Terminam os espíritos a resposta da seguinte forma: apenas o corpo físico é destruído. É o que falávamos, que a lei de destruição atinge apenas o corpo físico, porque ele é um simples acessório. Tudo que é matéria obedece a essa lei da matéria, de transformação constante, de morte constante, de destruição constante, para que haja novas construções, novas vidas. Não é? Então apenas o corpo físico é destruído porque ele é um simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Essa parte essencial do ser pensante, o princípio inteligente, que é a parte essencial, é indestrutível e se elabora nas diversas metamorfoses porque passa ao longo da existência. Então a lei de destruição não incide, pelo menos não da mesma forma, sobre o espírito que incide sobre a matéria. A transformação do espírito se dá pela expansão, pelo aprofundamento, pela conexão desse espírito com outros espíritos e com as totalidades. É uma transformação subjetiva, muito diferente da transformação da matéria, que é objetiva, concreta. Não é? Então o princípio inteligente, que é a parte essencial do ser pensante, é indestrutível. Ele se transforma, mas de uma maneira muito diferente. Nenhum espírito acaba, nenhum espírito termina, nenhum espírito é destruído, apenas transformado. Muito interessante. Continuaremos esses estudos sobre a lei da destruição em diversos outros ângulos que esse trecho propicia. Vamos lá? Estamos estudando a lei de destruição, uma lei insuspeitada, uma lei que poucos poderiam imaginar. Virem da natureza, virem de Deus, mas é fato. Todos os dias, tudo que nasce morre. Tudo que se forma se transforma. Tudo que se monta se desmonta. É da matéria. E sendo a matéria da vida, é da vida. Preparemo-nos, compreendamos a lei de destruição, então, para que possamos bem viver, bem atuar. Atuar conscientemente, tanto na formação quanto na transformação, tanto na vida quanto na morte.
Não é interessante? Esse conhecimento não é essencial para todos nós? Tem uma música antiga, preciosa, da cantora Simone. Ela dizia: se a morte faz parte da vida e se vale a pena viver, então morrer vale a pena. Parafraseando, poderíamos dizer: se a morte faz parte da vida e se a vida é obra de Deus, a morte também é obra de Deus. É parte da natureza. É da lei divina. Não é? Muito bom, vamos saudar então os amigos desse grupo de estudos. Gugu Souza, expressando sua gratidão. Marco Aurélio Trindade cita um outro trecho de música: um índio descerá de uma estrela. Muito bonita a música. Caetano Veloso, se não me engano. André Salvatore dá sua boa noite. André Santos, Domingos Natalo. Anne. Emir Cajazeira. Sayonara Angélica. Muito bom iniciarmos os estudos hoje sobre a lei da destruição. Precisamos entender a que servem, de que forma Deus se aproveita mesmo das destruições promovidas pelos homens para suas construções. Como diz a sabedoria popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus promove a vida através das mortes e a evolução através mesmo das violências humanas. Muito bom. Estudemos. Estudemos para entender, estudemos para aceitar, estudemos para nos preparar para as transformações, para as destruições, para as múltiplas mortes que teremos que enfrentar, inclusive daqueles que amamos, inclusive de nós mesmos. Um grande abraço a todos vocês, um prazer estudarmos juntos, muito feliz por mais essa noite de estudos. Amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Um grande abraço, prazer em estarmos juntos e até amanhã.